ao redor daqueles que entendem. Então eu creio, irmãos, que aqui está cheio de anjos. Louvado seja o Senhor do Senhor. Vamos orar, oremos ao Senhor. Senhor Deus, Todo-Poderoso, meu Deus, perdoa meus pecados, minhas falhas, que eu sou pecador, eu pequei, papai, faltas práticas, pensamentos. Por isso eu te peço, meu Deus, o teu perdão. Jesus, fala conosco. E nós te pedimos, papai, ouve a nossa oração, o nosso clamor. Espírito Santo, opera. Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui, não da mesma maneira que nós entramos, mas diferente, que nós possamos aprender com o Senhor. Aleluia, nesta noite de hoje, porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor tem esta palavra. A palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é eficaz, a palavra do Senhor é poderosa. Aleluia, glorificado e exaltado és o Senhor. Fala conosco, meu Jesus, fala com a tua igreja, papai. Aqueles que ouvem pela internet, aqueles que estão ouvindo aqui, aqueles que passaram pela rua, que ouvem a tua palavra, vai de conta, Senhor, a vida de cada um, que a palavra do Senhor ela possa comer, papai, e através da tua palavra, que milagres possam acontecer com aqueles que ouvem a tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Vai pegar uma água aí, Deus abençoa. Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele se faz presente neste lugar, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Pode ter certeza, irmãos. Você está fazendo a sua parte. Você está aqui. Você está aqui e continua fazendo a sua parte, independente de qualquer coisa. Venha para a igreja, venha orar, venha buscar a presença de Deus, venha ouvir a palavra de Deus. Você está fazendo a sua parte. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele diz assim, sabe o que Jesus ele fala? Está escrito ali no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Deixa eu beber um pouquinho. Glória Deus a abençoe. Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. É Jesus que está falando. Ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Glória a Deus. E as demais coisas eu vos acrescentarei. Jesus que está falando. Ele está falando assim: buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, buscai a mim em primeiro lugar. Ele está falando assim: em primeiro lugar tem que ser eu. É Jesus que está falando, tem que buscar a mim em primeiro lugar. Então nós temos que buscar a Deus acima de qualquer coisa. Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na minha e na tua vida. Na minha e na tua vida. Ai, irmão, não, eu não vou hoje não, porque eu preciso de resolver um problema aqui na minha casa. E tem que ser hoje.
Hoje eu não vou buscar a Deus. Deus não pode estar em segundo plano na nossa vida. Deus não pode estar em segundo lugar na nossa vida, nem em terceiro lugar, nem em quarto. Ele tem que estar em primeiro lugar. É Jesus que está falando isso. Buscar primeiro o reino de Deus. Entenda isso, irmão. Aleluia. Os irmãos que ouvem também pela internet têm que entender isso. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai o Senhor em primeiro lugar. Primeiro é Ele. Aí ele está falando de justiça. Ele é justo, irmão. Não importa os problemas que vocês estão passando. Não importa, missionário. Ele é justo. Ele é justiça. É isso que a palavra de Deus está falando. E ele ainda fala mais ainda. Ele ainda fala mais ainda, Pai do Senhor Jesus. Irmão, Jesus, ele fala mais ainda. E vós acrescentarei, eu acrescentarei as vossas coisas. O restante, ele está falando, o resto, não se preocupe. Eu vou acrescentar na tua vida. Irmãos, isso aqui é muito forte. Porque sabe o que Jesus está falando? Está escrito a palavra de Deus, Mateus 6:33. Ele está falando, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai a mim em primeiro lugar. E eu vou acrescentar na sua vida as outras coisas. Então, sabe o que Jesus está falando? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Eu quero um carro zero. Eu quero trocar de carro. Eu quero um carro zero. Mas para mim conseguir isso, para mim pode ser impossível, não tem como eu pagar, não tem como eu conseguir. Pode ser, vamos colocar assim, impossível de eu adquirir. Mas Jesus, ele está falando, buscai primeiro o reino de Deus a mim, e eu vou acrescentar na sua vida. Ele vai te dar o carro, ele vai preparar o carro. Ah, eu quero comprar uma casa, eu quero ter uma casa. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele vai te dar a casa. Não tem como eu conseguir, eu não vou comprar porque não tem como, é impossível conseguir. A minha vida, do jeito que eu vivo, eu não posso. Eu não vou conseguir. É o meu sonho, mas eu quero. Eu sonho dele, eu quero ter a minha casa. Mas eu não posso. Mas Jesus, ele está falando assim, irmão, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que eu vou acrescentar na tua vida. Será que nós estamos buscando primeiro Ele? Nós estamos colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. Aí que está o negócio. Como que eu quero algo da parte de Deus? Que Deus opera. Um exemplo, a pessoa está com enfermidade. Uma enfermidade, problema grave, sério. Eu estou com aquela enfermidade. Eu quero que Jesus me cure. Eu estou pedindo Ele para curar. Mas eu vou alcançar este milagre, reverenda Raquel. Eu vou alcançar este milagre, irmãos. Jesus está dizendo assim, primeiro é eu. E pode deixar comigo que eu curo. Eu vou acrescentar isso na tua vida. Eu vou fazer na tua vida. Mas você está fazendo o que eu estou dizendo. É Jesus que está falando. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai a mim primeiro. Ele está falando. Nós estamos fazendo isso. Será que as pessoas fazem isso? Busca primeiro a Ele? Está colocando Ele na frente? Está colocando Ele em primeiro lugar, como a palavra de Deus está dizendo? É a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Buscai o Senhor em primeiro lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, antes aqui da mensagem, esse relógio está certo? Está certo. Está certo. Então o irmão passou bem antes. Foi. Eu quero ouvir aqui um hino. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoa a tua serva,
família, Jesus. Louvado seja Deus. Eu fico alegre, eu fico feliz de ver os irmãos aqui, né? De ver os irmãos aqui já faz mais de um mês que eu não venho aqui. Que o senhor vem todo mês. Eu acho que tem mais de um mês. Quem? Não, mês passado você Já veio. tem duas sextas-feiras que eu acho que eu não venho. Mas Deus sabe de Não, todas as mas o coisas. mês passado o senhor veio. Eu vi, né? Não. Não, mês Não, mês passado eu não vi, não. Acho que eu não vi, não. Mas Deus sabe de todas as coisas. Né? Na verdade, se for ver, eu estou meio que errada, porque como dirigente da região, eu teria que estar aqui pelo menos umas 3 vezes no mês. Sexta-feira tem culto. Mas Deus sabe de tudo. Na sexta-feira Eu também não, vou estar trabalhar. em nome de Jesus. Vou Tá trabalhar, mas bom? vou trabalhar Receba amanhã. a reverenda Raquel para você. Que número? Mas domingo, você não trabalha. Mas domingo. Tem que trabalhar. Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Eu achei que não ia conseguir chegar, mas graças a Deus, Deus preparou para mim conseguir chegar, porque eu queria ouvir o servo do Senhor trazer a palavra nessa noite, amém? Os irmãos, fiquem em espírito de oração, vou tentar louvar o Senhor com esse louvor. Número 2. Trabalho. Tem que Glória a trabalhar. Deus. Vou trabalhar aqui. Pega amanhã. Glória a Deus. Eu faço o serviço. Inclina a sua cabeça e medita. Amém, Jesus. Em nome do Senhor, seja glorificado nessa noite. Agradeço. Meu trabalho. Meu trabalho. Amanhã, trabalho. Quem vai trabalhar? Eu vou trabalhar. Meu Deus, eu vou guardar. Fica quieto, fica Vou quieto. trabalhar amanhã, assistir. Bora aí. Glória a Deus. Eu bater. Ó. Não solta o quarto, então. Bater. Glória a Deus, aleluia. Não deixe me expedir. Ô, glória, aleluia. Esse mais está trabalhando. Glória a ti, Jesus. Glória a Deus. Bater ontem. Serviço. Graças a Deus. Bater. Maravilha, Jesus. Bater, você viu? Ontem. E passado. Aleluia. Como santo és, Senhor. Como santo és, Senhor. Aleluia, Jesus. Dê uma salva de palmas para o nosso Deus, porque Ele é santo. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a Raquel. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 38. Isaías, no capítulo 38. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. O Espírito Santo Tu és está santo. neste Glória a lugar. Deus. É verdade. Nós podemos sentir aqui a presença Glória, de Deus. glória. Aleluia. Aleluia. Passado, serviço. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bem-aventurado é você que está aqui nesta noite. Glória a Deus. Bem-aventurado é você que busca a presença de Deus. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Como eu estava falando, É verdade, é a verdade. Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, se eu não me engano, fazendo mesmo. Deus fala ali com João na ilha de Patmos. Deus fala, bem-aventurado, escreve, João. João escreve ali. Bem-aventurado aquele que lê. Você que lê, que medita na palavra de Deus. Quando você está lendo, você está buscando conhecimento. Glória a das Deus, coisas de Deus, da palavra Glória a de Deus. Deus. E ele está dizendo que você é bem-aventurado, aquele Glória, que glória. lê. Bem-aventurado aquele que ouve. Quando você está ouvindo também Glória a a palavra, Deus. você está buscando conhecimento de Deus. Glória a Você Deus. está ouvindo a palavra de Deus. Então você está adquirindo a sabedoria que vem de Deus, que é a palavra de Deus.
E ele diz mais: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as minhas Glória a palavras, Jesus. bem-aventurado aqueles que guardam a minha palavra. Aí você está ouvindo, você está lendo, aí você guarda a palavra do Senhor. Verdade. Aleluia. Aí você é um grande sábio na presença Glória a de Deus. Deus, Que glória você a Deus. tem a palavra de Deus no teu coração. Louvado seja o Glória nome a do Senhor. Deus. Os irmãos achou? Glória a Deus. Quem achou, fala glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Todos os irmãos É, acharam. Vamos ler aqui. Diz assim, na minha Bíblia tem um título, está escrito assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz volta 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Amém? Amém, Jesus. Até aí, em nome Glória de Jesus, a Deus. louvado seja o nome do Senhor. Jesus, obrigado. Irmãos, Isaías era um amigo do rei Ezequias. Ele andava com o rei Ezequias. Era um amigo íntimo, andava junto com ele, conhecia o rei Ezequias. O rei Ezequias conhecia o profeta Isaías. Os dois eram amigos. Né? Eu vejo aqui, irmãos, como é bom você confiar, como é bom o amor pelas pessoas. Isso é maravilhoso na vida do ser humano. Independente de qualquer coisa que fizer com você, a palavra de Deus diz que a gente tem que amar os nossos inimigos. Eu não sei se isso é uma qualidade muito grande na minha vida ou se é um defeito muito grande. Eu não sei, mas eu sou assim. Eu não consigo ser de outro jeito. Glória a Deus. Né? Eu já ouvi muitas pessoas me chamar, eu até de boba, aquele lá é um bobão, é um besta, não sei o que, não sei o que. Mas eu não ligo para nada disso. Eu sei que eu sou assim, né? E Deus sabe de todas as coisas. É eu e Deus, cada um é de um jeito, cada um é de uma forma, de uma maneira. Mas você tem que ter o amor no teu coração. Irmãos, pode ser o pior inimigo. Você imagina aí o seu pior inimigo, aquela pessoa que fez mais mal para você. Pensa aí, começa a imaginar você aí, imaginando a pessoa que mais fez mal na minha vida, em toda a minha vida, que mais fez mal para mim. Eu vou perdoar ela? É que eu lembrei de uma coisa aqui que eu vou falar para os irmãos. Eu vou perdoar aquela pessoa que fez muito mal para mim. O que a Bíblia ela diz? Nós temos que perdoar. É verdade. E como é difícil isso, irmão. Isso é difícil. Como que é difícil isso? Porque
principalmente na igreja, nós somos uma família, É. né? Imagina na sua família, eu graças a Deus eu não tenho problema com ninguém da minha família, ninguém. E se eu tiver, eu resolvo. É. Eu posso estar errado ou certo, mas eu vou chegar e vou pedir o perdão. Vou pedir para a pessoa me perdoar. Uma certa vez, irmãos, uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos, não trabalha mais comigo, trabalhou comigo, não vou falar o nome, mas trabalhou comigo há muitos anos atrás. Essa pessoa fez muito mal para mim. Deus sabe, fez muito mal para mim. Só que é o meu jeito, como eu falei, pode fazer o que for. Pode fazer o que for. Na hora, a gente é ser humano, irmãos. E isso eu acredito que todo ser humano é assim. Na hora, né, reverenda Raquel? A gente vai ficar chateado. O povo fala assim, o povo fala e tem aqueles 5 minutos, que é perigoso a gente fazer besteira, a gente falar coisa que não deve e até fazer besteira. Isso aí é normal do ser humano, porque nós somos de carne e osso. Mas eu sou assim, passou aquele tempinho ali, Esquece. eu já perdoei, não tem problema. Pode ser o que for, eu já perdoei, Glória a Deus. eu perdoo, é o meu jeito, eu perdoo. Que eu acho que tem que ser assim, para a palavra de Deus cumprir na nossa vida. Eu perdoei, a pessoa fez mal, eu perdoei, e eu cheguei na pessoa, a pessoa não aceitou o perdão. Eu pedi perdão, mesmo eu estando certo. Os irmãos estão entendendo? Mesmo eu estando certo, eu cheguei na pessoa e pedi o perdão. Eu falei, me perdoa, né? Que seja qualquer coisa que aconteceu entre nós, eu te peço perdão, mas não era eu, tinha que ser ele que pedir perdão para mim, mas eu estava pedindo perdão para ele, ele não aceitou, saiu, não vi mais, passou anos, irmão, eu não vi mais, passou anos, depois de anos eu fui ver. Quando eu olho para a pessoa, eu vejo a situação da pessoa, irmãos, eu fiquei triste, eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu senti, Deus tocou em mim, eu tenho que fazer alguma coisa, e Deus falando assim no meu coração, vai lá, fala, prega a minha palavra. E eu fui lá, preguei a palavra para essa pessoa, preguei a palavra de Deus para essa pessoa, e eu ofereci ajuda, e ajudei a pessoa. Sabe o que aconteceu, irmão? Isso foi depois de anos, chegou até ir na igreja, acho que foi 2 vezes, eu nunca levei ninguém para a igreja, acho que foi a primeira vez, mas depois não voltou mais não. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Ele faltou ajoelhar para mim, me pedindo perdão. Ele me pedindo perdão. Aquilo que aconteceu, ele reconheceu, me pedindo perdão. Ele pedindo perdão. Eu perdoo. Eu já tinha perdoado. Mas vou perdoar mais. Perdoo mais. Senhor Deus. Fica em paz, fica tranquilo. Está tudo certo. Não quero nem lembrar de nada que aconteceu. Agora em diante, o senhor está pedindo perdão, eu perdoo, já perdoei antes. Esquece. Já pedi perdão, peço de novo. Está tudo certo. Irmãos, é isso que nós temos que ter, o amor. Independente de qualquer coisa que aconteceu. Se você tiver o amor na sua vida, irmão, é coisa tremenda. Deus faz coisa tremenda. Você não tem nem noção que Deus ele faz através disso. A gente tem que liberar o perdão. Glória a Deus. Liberar o perdão. Amém? Não sei por que eu estou falando isso aí. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui na palavra. A Bíblia diz que Isaías, ele vai até o rei Ezequias. Diz a palavra de Deus aqui que o rei Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal.
Ou seja, ele ia morrer com aquela enfermidade. Ele estava muito doente, o rei Ezequias, um homem da alta sociedade daquela época, conhecido, muito conhecido, né? E a Bíblia diz que ele está agora na cama. Ele está na cama, ele está doente, ele está acamado, com a enfermidade mortal. E sabe o que acontece aqui, irmãos? A Bíblia diz que o Senhor, ele fala com o profeta Isaías. Ele fala com o profeta. E quem era o profeta? Era o amigo do rei Ezequias. A Bíblia diz que Deus fala com o profeta para dar um recado para o rei Ezequias. Olha a situação. Eu conheço o rei Ezequias, ele me conhece, agora Deus está mandando eu dar um recado para ele. Como que ele vai entender esse recado que Deus está falando comigo? A Bíblia diz que Deus fala para o profeta Isaías, vai lá e fala para ele, arrumar a casa dele, consertar a casa dele. Ele não vai levantar daquela cama, ele vai morrer com aquela enfermidade. Ele não vai sair dali vivo, ele vai morrer com aquela enfermidade. É isso que Deus está falando para o profeta falar. Imagina, irmãos, Deus falar com você para dar um recado para a pessoa que está lá enfermo, reverendo. Você não vai descer dessa cama. Deus mandou te dizer que você vai morrer. Você não vai viver. Isso é muito forte. E o rei foi lá, o profeta Isaías foi lá dar o recado para o rei. Ele chega lá, ele vai lá, ele chega, ele entra lá no palácio, ele entra dentro do quarto, dentro da casa do rei Ezequias e fala para o rei Ezequias: olha, rei Ezequias, Deus mandou dizer para você consertar a sua casa. Sabe o que irmãos, eu entendo isso. Não era a casa dele bagunçada. Os irmãos estão entendendo. É a casa espiritual. Você vai ver na própria oração do rei Ezequias que Deus está usando o profeta e está falando: irmão, conserta a sua vida. Deus está dizendo assim: conserta a tua vida. O problema é sério. Se conserta diante de Deus, conserta a tua casa. Eles estão falando assim: se conserta, vamos colocar assim, para você não perder a salvação. Você tem que se consertar diante de Deus, para você herdar o reino de Deus, para você não perder a sua salvação. É isso que o profeta está dizendo: conserta a tua casa, conserta a tua vida, arruma a tua vida, para você não perder a sua salvação. Aproveite enquanto é tempo. Aleluia, glória a Jesus. Aí o rei continua falando, o profeta continua falando com o rei Ezequias: e você se conserta, porque você não vai levantar dessa cama, você vai morrer. Essa enfermidade é para a morte. Você vai morrer, rei Ezequias. O profeta está dizendo isso. Sabe o que acontece aqui, irmão? É coisa... Aleluia, glória. A palavra de Deus é coisa linda. Se o rei pegasse aquela palavra na cabeça dele, pensasse de outras maneiras, o que ia acontecer com ele? Ele ia morrer mesmo. Não ia ter jeito. E ele poderia até perder a salvação. É porque tem pessoas que assim, às vezes Deus, tem vezes que não é Deus, mas tem vezes que é Deus. Então você não pode duvidar. Eu lembrei de uma coisa aqui do monte, tanto de Betesda. Eu falei para o Mateus. Às vezes você não pode duvidar. Coloca nas mãos de Deus, independente se é Ele ou não, coloca nas mãos dele. Se não for Ele, quem vai pagar o preço é o profeta, é o falso profeta, não é você. Agora, se é Ele que está falando, você tem que fazer. Então, tem pessoas que Deus está dando
dando um recado, mas a pessoa já... E você sabe, quando é Deus, a gente sabe, né? É verdade. A gente sabe, porque o Espírito Santo fala com todos. O próprio Deus fala, a gente sabe se é Deus ou não é Deus que está falando. Então, o rei Ezequias ali recebeu a palavra. E ele sabia que era Deus que estava usando o profeta. Sabe o que o rei Ezequias faz, irmão? Agora é a oração poderosa. A Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede. Ele vira o rosto para a parede, isso quer dizer humilhação. Então ele está se humilhando diante de Deus. Ele vira o rosto para a parede e ele começa a chorar muito. A Bíblia diz que ele chora muito, não é pouco, é muito. É humilhação, ele está se humilhando diante de Deus. E ele fala assim, ele começa a oração dele falando com Deus: Senhor, lembra-te de mim, de como eu era diante de ti. Ele começa a falar isso. Sabe o que é isso, irmão? É o reconhecimento. Ele sabia que ele não estava mais diante de Deus como ele era antes. Então ele está orando, ele está falando com Deus: ó, lembra, Senhor, como eu era antes diante de ti. Eu buscava a tua presença, eu estava na tua presença. Lembra como eu era diante de ti. Ele está reconhecendo, irmão. Isso é maravilhoso na nossa vida. Isso é bom demais, irmão. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas quando a gente reconhece, a gente se humilha, reconhece, chora na presença de Deus. Eu sei, Senhor, que eu não estou mais como eu era. Eu reconheço. Mas você está pedindo misericórdia para Deus. É isso que ele está falando. Ele está pedindo misericórdia para Deus. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso do teu milagre. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu vejo isso aqui, eu sempre falo, eu vejo isso aqui, foi muito rápido o que Deus fez. Deus, ele voltou atrás, mas Deus, ele pode voltar atrás naquilo que ele te prometeu, aquilo que ele falou. Pode. Deus voltou atrás, a Bíblia diz, ele voltou atrás. E diz a palavra de Deus que antes do profeta sair ali do palácio, ali da casa do rei, antes dele sair, eu não sei quanto, eu sei que ele saiu da presença do rei Ezequias, mas eu não sei quanto tempo que ele ficou por ali. Mas a Bíblia diz que antes dele sair, Deus, ele fala com o profeta novamente. Deus, ele fala com o profeta: vai lá agora, fala para o rei que eu ouvi a oração dele, eu ouvi o choro, eu ouvi a humilhação, eu ouvi o clamor dele. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele ouve a nossa oração, Deus, ele ouve o nosso clamor, aquele que clama. Aleluia, Deus, ele ouve. Se você clamar verdadeiramente do teu coração, Deus, ele responde a tua oração. Deus, ele é poderoso. Deus opera milagres através da oração sincera. O rei Ezequias, ele fez uma oração sincera diante de Deus. Deus operou milagre ali naquele lugar, naquela oração. Quando ele clamou ao Senhor, Deus, ele foi e falou novamente com o profeta Isaías: vai lá e fala que eu ouvi a oração dele. O profeta volta lá. Quando o profeta volta lá, o rei na cama, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o profeta fala para o rei: rei Ezequias, eu vim aqui agora porque o Senhor falou novamente comigo. Esquece tudo aquilo que eu te falei. Eu não sei o que aconteceu, mas eu ouvi a voz de Deus. E Deus falou novamente comigo para mim vir aqui. Mas Deus mandou eu falar agora para você. Aleluia. Deus mandou falar para você que Ele ouviu a tua oração. Ele ouviu o teu clamor. Aleluia. Você não vai morrer mais.
agora, irmãos. Eu imagino o rei conversando com o profeta. Ele ouviu a minha oração, então eu vou ser salvo. Ele perdoou meus pecados. Ele limpou a minha casa, então eu vou ser salvo. Ele ouviu a minha oração. Aleluia. Mas o profeta Isaías fala mais para ele. Ele ouviu a tua oração e ele manda dizer que você não vai morrer agora. Ele vai acrescentar na tua vida mais 15 anos. Coisa linda, aleluia. É tremendo, irmãos, a palavra de Deus. Deus está dizendo agora para o rei: você vai viver mais 15 anos. Ou seja, irmãos, pode ir o que for, mas você não vai morrer. Você vai viver. Aleluia. Porque o Senhor que está falando pode vir o que for, mas esses 15 anos Ele está acrescentando na tua vida. Ele vai te dar. Ele vai te dar. Porque agora está cumprindo o que Jesus diz em Isaías, no capítulo 6, no versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei na tua vida. O rei está fazendo agora o que Jesus diz. Ele está buscando primeiro o reino de Deus. Eu vou me humilhar, eu vou buscar o Senhor aqui agora, porque eu preciso dele em primeiro lugar. Ele tem que ser na minha vida em primeiro lugar. Ele se humilhou diante de Deus. Deus operou um milagre ali na vida do rei. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o rei ainda queria um sinal. Um sinal. Não se preocupa não, rei. O profeta diz: o Senhor, Ele vai te dar um sinal. O que você acha mais fácil? O relógio ir para frente ou o relógio voltar para trás? Naquela época era como o dia de hoje, era através da sol. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor Ele mostrou um sinal naquele lugar. Está vendo ali, rei Ezequias, o relógio de Acais? O rei falou: é fácil ir para frente, né? O sol vai declinando, chega a sombra, para frente é fácil. Eu quero ver voltar. E Deus mostrou um sinal. Diz a palavra de Deus. O profeta está falando: então olha o relógio. Olha, você vai ver o tempo voltar. Voltou para trás, declinou 10 graus atrás, voltou. Então se era noite, voltou para amanhã. Aleluia. Deus deu um sinal. Deus falou mais ainda. Agora você vai colocar uma pasta de fio na sua enfermidade e você vai ser curado. Deus está dizendo que você vai ser curado. E ele foi curado. Deus operou um milagre na vida do rei Ezequias. Amém? Fica de pé em nome de Deus. Glorificado é o teu nome. Glória a Jesus. Deus ele opera milagres na nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus, Todo-Poderoso, nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, ó Pai. Mais uma vez nós te pedimos, ó Deus, a tua misericórdia. Jesus, o Senhor conhece a vida de cada irmão que aqui está. Oh, Espírito Santo, tu és um Deus de milagre. Oh, Senhor, eu não sei o que os irmãos estão pedindo, eu não sei o que os irmãos precisam, mas Jesus vai te encontrar a vida de cada um. Oh, Espírito Santo, opera, Jesus, o teu milagre. Oh, Jesus, abençoa a fé. Meu Deus, abençoa a fé. Jesus, coloca tuas mãos, seja meu Deus, Senhor, livrando ela de toda perseguição. Livrando ela, Jesus, de toda cilada do inimigo.
socorro. Não seja bom, mas Senhor socorro. Queimado pelo poder do Espírito Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos que acompanham a gente pelos canais no YouTube, pela internet, em nome do Senhor Jesus.